Olá, bom dia, são 6 horas e 1 minuto. Seja muito bem-vindo aqui no programa A Notícia de Frente, que começa agora com informação precisa, como tem que ser, e isso é para você. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana. Bom dia ao Kleber Lima. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. Opa, isso aí, gente. Vamos que a semana mal começou, né? Então vamos dar aquela olhadinha no trânsito para ver como é que está o movimento nas principais vias daqui de Cuiabá. Vamos com a primeira imagem de uma das 42 câmeras da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Já temos essa imagem belíssima da Avenida do CPA. Até interessante, quando a gente passa por lá, acaba até esquecendo de olhar essa vegetação aí, nem parece que está deste tamanho. Imagem linda e trânsito muito suave para uma terça-feira. O dia está claro, hein? Tinha sido tudo destruído, né? Os canteiros. Ali era um canteiro muito bonito, muito belo, bem lembrado, viu, Kleber? Mas aí a gente esperou os trilhos que VLT chegaram, passou, né? derrubando tudo. O amanhecer ao fundo ali, a gente está vendo um trecho da avenida ainda, né, do CPA. Muito tranquilo nessa região. Ali está um pouquinho mais escuro, não sei se Ele já está lá em cima, perto da farmácia da Unimed, né? Por ali. Lá. Tá, mas está tranquilo demais esse trânsito hoje, não está não? 6 horas, né? 6 horas e 2 minutinhos. Aqui alguns dias a gente percebe que está um pouquinho mais pesado, né? Não chega, claro, né? Tem um movimento pesado, mas está bem tranquilo. Agora a gente vê imagens aí da trincheira. A trincheirona. Tranquilo também. Lá do Jardim Cuiabá, né? Aí também está tranquilo. Esse trecho aí depois fica sempre bem mais movimentado, né? Muito mais movimentado. Mas olha, gente, de fato, tô achando a terça-feira hoje bem tranquila, viu? Não sei se é por conta do horário mais cedo, estamos chamando essas imagens mais cedo? Não de sempre, mas eu tô achando que hoje tá pelo menos tranquilo. Nos locais que nós estamos E olha, até nessas regiões aí que não são da avenida, né, das avenidas, tá precisando de um reforço aí na sinalização. Olha lá, a faixa de preferência, a faixa de pedestre, mal dá para ver, né? Ainda mais quando tem aquele sol forte, fica mais difícil ainda da gente ter essa visibilidade. As câmeras estão fazendo aquele giro só para dar labirintite na gente, né, professor? Exatamente. Aí é pertinho da rodoviária daqui de Cuiabá, muito tranquilo também. Já amanheceu, né? A gente está bem claro, viu? Mas olha, daqui uns dias a gente pode ver, de repente, cenário mais escuro. Já tem a previsão de que a temperatura pode cair nas próximas semanas, né? E na semana passada nós chegamos a mostrar aqui, né? Um amanhecer bem escuro, né? Tô com saudade, viu? De um friozinho. Mas agora acho que vem um frio violento, viu? Só um aperitivo, né? Foi só um aperitivo, uma amostra grátis, Cleber? Muito forte. Mas aí nessa região aí tem já farol aceso, né? Tá mais escurinho aí. E aquele sol ao fundo, bem vermelho ali. Ontem eu vi um bitrem por volta de umas 9 horas da manhã, passando exatamente nesse ponto. Tá errado, não tá não? Bitrem. Sim. Andando na região aí central de Cuiabá por volta de umas 9 horas da manhã. Será que a fiscalização tá tranquila? Acho que perdeu a entrada. Mas e as câmeras, né? Muitas vezes as câmeras. Aí já é a região do Santa Isabel, aí já tem um movimento um pouquinho maior, começa a ficar mais encorpado agora, mais tranquilo. Mas fica aí, viu? Para a secretaria. Em bitrem, sabe aquele contorno Hot Wheels que a gente chama, brinca de Hot Wheels? Pois é. Da Cefaz. Vocês se lembram que houve uma revitalização depois, porque ficou meio condenado? Lembram disso? Né? O governo teve até que... acho que o governo Pedro Táxi fez aquela reforma novamente. Deu início e depois... A informação que eu tive, claro que na informalidade, mas de alguém ligado ao setor de transporte, é que numa madrugada, Kleber, do sábado para domingo para segunda, uma carreta carregada perdeu a entrada aqui de Cuiabá, perdeu a saída, né? Acabou tendo que entrar aqui na cidade. E ela passou ali por cima daquele local. Meu Deus. Ela passou... Não gastaiou, não? Pois é, ela passou ali, entendeu? Muito pesada, né? E acabou de condenar ali o... Ou foi um teste, né, de sobrevivência também. Entendeu? Essa informação que... Eu não sei se isso procede, mas é de gente do ramo, entendeu? Que se brincar até um dos donos da carreta, entendeu? Vamos lá, uma das 42 câmeras
da CEMOB mostrando imagens belíssimas. Esse outro trecho aí é da região do Parque das Águas, ela já tem um ciclista, nesse horário já tem pessoas aí se dedicando à atividade física, que bom, né? Bom demais, é uma delícia. Nesse horário a gente não pode, né? Mas depois, no fim do dia, não tem desculpa, né, Kleber, né, professor? Exatamente. Tem que dar uma caminhadinha, uma Isso, pedalada, todo dia tem um que se pouquinho. mexer, viu? Tomar sol é importante, tomar sol é muito importante. Vitamina D. Vitamina D. Aí exatamente. o Centro Político Administrativo, lá o horário, né, para o horário, quase não tem movimento mesmo, muitos ainda estão em home office, então, ou seja, aí um trecho, né, um tráfego aí para quem trabalha lá no Centro Administrativo daqui de Cuiabá. Bom, já demos aquela olhadinha no trânsito e falando ainda em trânsito, senhores, tem mobilidade urbana, né? Ainda tem aquela novela que é interminável entre VLT e BRT. Tem a história aí do plebiscito, que o governador Mauro Mendes não quer, mas o prefeito quer. E a Câmara de Vereadores obedeceu o prefeito, já votou, ou seja, o caminho da legalidade se abriu para a realização desse polêmico plebiscito que deve ouvir a população. Então, sobre este assunto, eu vou chamar ao vivo agora o repórter João Fernandes. Oi, João, bom dia para você, querido. Conta pra gente quais são as novidades, os últimos desdobramentos aí dessa novela. Mais um capítulo entre o BRT e o VLT e o plebiscito agora. Uma novela mexicana que parece não ter fim, né, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, e para quem está em casa também, uma excelente terça-feira. E para falar sobre essa novela interminável, a gente veio até esse pátio milionário que fica aqui na lateral do aeroporto Marechal Rondon. Você vê aí imagens do Valdeir Moraes e também do Tarcísio. Dá só uma olhada. Estamos bem do lado aqui dos vagões. Os vagões que foram adquiridos, né, por um valor assim absurdo, além também de tudo que foi gasto numa obra que ficou pelo meio do caminho, literalmente. Então, para falar sobre esse assunto, estamos aqui e mostrando, não é, os veículos sendo comidos pelo tempo, pelo sol, pela chuva, enfim. O prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, ele solicitou, portanto, o agendamento de uma reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Carlos Alberto Alves da Rocha, e também com o presidente da Câmara da capital, o vereador Juca do Guaraná. Tudo isso para poder tratar do plebiscito sobre o modal mais adequado para Cuiabá e Várzea Grande, né? Você falou agora que está entre o VLT e o BRT, portanto, essa discussão continua. Essa escuta pública já foi aprovada na Câmara por 17 votos e tem como objetivo ouvir a população a respeito da mudança do modal do VLT para o BRT. Lembrando que o VLT são usados esses vagões, não é? E o BRT são ônibus. O plebiscito inicialmente foi proposto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas não avançou na Casa de Leis Estadual. A discussão em torno da disputa marca mais um episódio nos entraves em torno do modal que servirá à população das duas cidades. Conforme noticiado aqui na notícia de frente, inclusive, a disputa entre o VLT e o BRT teve início no final do último ano, no final do ano passado, quando o governador suspendeu em definitivo a primeira opção em virtude da segunda. Ou seja, a discussão agora fica entre também o governador e o prefeito de Cuiabá. Um quer um modal, o outro quer outro modal e fica, portanto, essa discussão. E a informação mais nova é que o prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, portanto, solicitou esse agendamento de uma reunião para tratar deste assunto. Agora, dá só uma olhadinha, tudo bem novinho, né? Veículos aqui, vagões doidos, né, para rodar, para atender a população que sofre com o transporte público na capital e também na Baixada Cuiabana, e tudo aqui, ó, parado. Nunca rodou, nunca foi usado e o povo precisando. Agora, será que sai, viu, Luciana? Será que sai? Será que termina essa novela?
qual modal será escolhido? O VLT, que já está com meio caminho andado, ou o BRT, que será que terá que ser colocado em prática, veículos serem comprados, um sistema ser instalado? Fica essa discussão. Eu quero deixar uma pergunta, Luciana, para o Kleber e também para o Haroldo. Queria saber onde está parte do dinheiro que foi recuperada, parte do dinheiro que foi investido no VLT, mais de 4 bilhões de reais que foram gastos, né? E essa obra não saiu do papel, literalmente, em partes saiu do papel. Quero saber do Kleber e também do professor Haroldo, onde está então parte do dinheiro que foi recuperado com o ex-governador e um ex-deputado também. Sabe me dizer, meninos? Volto com você, Luciana. Oi, João, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta novamente com você, viu? Só uma correçãozinha aí, os investimentos até agora para o VLT é da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Daqui a pouco, João, os pensadores vão responder sim, tá? Mas antes, eu só queria lembrar vocês dois que para o governador bater o martelo e falar não quero o BRT, ele teria levado em consideração estudos da própria Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. E ele disse o seguinte com isso: trata-se de uma posição técnica, não tem nada a ver com política, isso palavras do próprio governador Mauro Mendes, e nesses apontamentos haviam dados importantes. Por exemplo, Kleber, a passagem do BRT ficaria em torno, do BRT, tá? Em torno de R$ 3,50, R$ 4,00. O do VLT, professor, quase R$ 6,00. E detalhe, hein? Para concluir, o João disse aí meio caminho andado, é mais ou menos isso, viu? Porque faz 8 anos que nós estamos vendo essa obra inacabada, paralisada. E de acordo ainda com esse estudo, para concluir o VLT seriam mais 6 anos de obras. Bom, agora eu jogo aí para vocês, Kleber, professor. Vamos lá, então, o João fez uma pergunta, cadê o dinheiro? Não, só complementando, que essa última informação realmente é de doer. Você professor. falar que para você terminar esse VLT, você precisa de 6 anos de obra? A China faz isso em 6 meses. A China constrói o hospital em 6 meses. E essa informação, professor, seria técnica, porque veio lá de Brasília, que então faz não vou parte da entrar nisso, Secretaria porque Nacional de Se a gente Mobilidade levar em Urbana. conta que o Hospital de Câncer está que a é 20, isso? Não, mas... então mas está razoável. Se você pegar uma empresa especializada nisso, do que já está pronto no óbvio, VLT, óbvio. Olha, pelo amor de Deus, você falar que você leva 6 anos para você terminar um VLT desse é uma inconsequência, você falar um negócio Ele desse. nem quando foi planejado demorou 6 anos, gente. Né? Em relação ao que pergunta o João, eu não sei dizer exatamente nem quanto que foi recuperado. Eu sei que nas delações que fizeram, o ex-governador Silval Barbosa e o ex-deputado José Riva devolveram quantias aí que variam de 80, 120 milhões de reais. E esse dinheiro, o que entrou, porque nem tudo é dinheiro vivo, né, professor? Troca, tem uma né? parte que é patrimônio, ele devolve, dá uma fazenda, enfim, avião, essas coisas. Mas o que foi já apurado em espécie, em dinheiro, já foi num plano, junto com a Justiça e o Ministério Público, destinado, né, para alguns programas do governo, que a gente até posso até fazer o compromisso de levantar, e com a sua ajuda, João, para a gente trazer essa informação com segurança. De toda maneira, é uma quantidade ínfima. Ínfima. Perto do que foi desviado. Muitas pessoas, inclusive, dizem o seguinte: essa é a prova maior de que o crime compensa. Você rouba 1 bilhão e devolve 100 milhões, 10%. É um grande negócio, né? É um grande negócio. Claro. Né? Em qualquer ramo. E aquilo que se devolve, que vale 70, você entregando por 80, beleza. É supervalorizado, Supervalorizado. Então não é nada muito significativo. Me chamou a atenção a estimativa de preço da passagem do VLT. Se ela for nessa proporção o dobro da do BRT, estava no lucro também a população. Claro. A estimativa que se tinha, quando da implantação do VLT, lá para a Copa de 2014, professor, em razão da baixa escala, volume de passageiros para rodar nesse sistema, era que nós teríamos uma passagem à época em torno de 15, 16 reais, o que exigiria, inevitavelmente para funcionar, subsídio do Estado. Essa era uma das grandes discussões. Se baixou para 6, tá no lucro, né? Assim, qualquer outro. Então, pode falar, professor. Em qualquer outra parte. Decidam-se, meninos. Em qualquer outra parte do mundo, esses modais, né,
são subsidiados, parte da passagem é subsidiada pelo governo, né? Mas se nós considerarmos, por exemplo, que o BRT de Mauro Mendes vai precisar de mais ônibus para atender a mesma demanda de passageiros do VLT, se você colocar no estudo de viabilidade, você vai perceber que essa diferença de passagem, você tira na quantidade de passageiros que o VLT carrega, né? Okay. Então, são contrapontos que a gente pode estar discutindo. Então, a Luciana, desculpa, Luciana, eu sei que você quer falar, mas você falou um pouco, o governo alega que a decisão foi baseada em estudos técnicos. Existem estudos técnicos para sustentar tanto um como o outro. Tanto um como o outro. Modal. Exatamente. Tem estudo técnico para todo gosto. O que eu acho, o que eu gostaria de lembrar aqui para os nossos telespectadores, é que o governador Mauro Mendes, quando foi prefeito de Cuiabá, e que o VLT era uma realidade iminente, ou seja, iria acontecer, o que ele propunha fazer era um BRT na Dante de Oliveira, na antiga Avenida dos Trabalhadores. Pronto. Criando um sistema modal, de fato, de isso, transporte de alimentação para VLT. Aí sim, nós teríamos uma estrutura de transporte público absolutamente moderna e eficiente em Cuiabá. Mas essa é a proposta do VLT, em qualquer parte do mundo, você alimentar o VLT com outros modais, então, até, inclusive com micromodais muitas vezes. Tem locais no mundo, por exemplo, em Chicago, que você pega a sua bicicleta, ou você pega seu patinete, ou você pega a sua scooter, você vai até o ponto do VLT, deixa a sua scooter, tá entendendo? E pega o VLT. O que é muito interessante, quer dizer, ele é alimentado, ele vem dos bairros para poder se alimentar, o que é o ideal para o VLT. Aqui mais perto em São Paulo, muita gente vai de carro até o metrô e cruza a cidade. Exatamente, metrô, né? É isso. E deixa o carro ali no estacionamento. Ou seja, pelo que vocês estão dizendo, nós teríamos que ter os dois modais, então, tanto o BRT quanto o VLT. E Kleber, professor, vocês disseram aí do subsídio, né, que muitos países utilizam. Acabam também dando essa contrapartida, e também nesse estudo técnico tem já esse valor do subsídio que Mato Grosso deveria arcar ao ano, são 23 milhões de reais. Eu acredito que esse montante é que faz o governo estar sempre batendo aí, né, na tecla de que não quer o VLT porque seria caro demais, oneroso demais para a população. E aí pode ser que esse valor tenha pesado nessa decisão e o governador dizer que não é interessante. Isso me faz lembrar, professor, assim, que também não considera um valor exorbitante. Isso me faz lembrar que desde a gestão do prefeito Roberto França, ele foi o primeiro a tocar nesse assunto, que a prefeitura de Cuiabá arcava com 18 milhões ano para bancar o passe estudantil. Aliás, as gratuidades, né? Sim, entre elas o passe estudantil. Então, assim, não é algo que vai quebrar Mato Grosso. Claro. Não quebrou a prefeitura de Cuiabá. Exatamente. E a diferença é muito pequena, né? 18, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, se de fato um ou outro sistema vão ficar pronto e quando, porque qualquer um que vier a ficar pronto, Haroldo, tanto o VLT como o BRT, eles vão representar um impacto positivo muito relevante para o transporte público de Cuiabá. Então a questão hoje, eu acho que tinha que pôr nesse plebiscito aí uma terceira opção, ambos, né? Que vai estar lá, você quer VLT ou BRT? Aí podia ter uma terceira opção, ambos. Se você tiver eu posso colocar uma terceira opção aí, Kleber? Pode, eu queria uma quarta. Viadutos para Cuiabá, meu Deus, o trânsito está estrangulado. E eu não acredito que, por exemplo, professor, se o VLT chegar, vai desestrangular muitos pontos aqui da capital, principalmente no horário de pico. Melhora muito o transporte coletivo, até porque as pessoas vão deixar de utilizar o transporte comum coletivo, que é péssimo, de péssima qualidade, para poder utilizar o VLT. Mas um sistema integrado, eu imagino dessa forma, integrado entre o BRT de Mauro Mendes, né, alimentando o VLT de Emanuel Pinheiro, né, eu acho que seria uma alternativa, né. O que me deixa muito desconfortável, Kleber, é a falta de articulação política por parte do governo do Estado, da parte da nossa bancada federal, principalmente em Brasília, porque muitas obras que deixaram de ser entregues, né, em outros estados, no Ceará, por exemplo, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento das cidades, né, conseguiu viabilizar isso. Mas houve uma pressão de políticos, de deputados federais e senadores, para que os recursos que faltavam para entregar algumas obras, 100 milhões, 200 milhões, isso foi prospectado. Aqui você não viu essa mobilização. É verdade, eu até ouso apontar os motivos. O principal deles, Haroldo, é que o governador Pedro Taques judicializou o assunto VLT. Aí todo mundo fica com medo de pôr a mão, porque o próprio governador Pedro Taques, depois, quando conseguiu construir um acordo com o consórcio,
Na época, o deputado Wilson Santos era o secretário de cidades, que pilotou esse acordo, aí a justiça não autorizou. Então, a gestão política foi retirada do assunto. Por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque a gestão jurídica ela é muito rígida. Mas quem judicializou? Foi Mauro Mendes não, ou foi pelo táxi? Pelo táxi, E uma vez judicializado, não dá para desjudicializar. E não tem jeito, tá pronto, tá ali, ó. A menos que o Ministério Público concorde com o acordo, e me parece que há uma convicção do Ministério Público de que houve desvio. Então, se houve desvio, talvez o caminho para viabilizar o acordo seria um acordo de leniência das empresas, concordando que o acordo de leniência para o nosso espectador é uma confissão, né? Que a empresa faz, olha, eu de fato cometi esse desvio aqui, esse erro, e eu estou disposto a reparar, a devolver X. E não sei se a empresa está com essa disposição. Até o momento eu não vi ambiente empresarial para isso não, Kleber. Não quero dizer que não possa acontecer, mas até o momento eu não vi. Agora, uma pergunta, né? Porque a Assembleia Legislativa disse que não queria fazer o plebiscito e por isso foi para a Câmara de Vereadores. E anteriormente, o governador Mauro Mendes já havia declarado que esse plebiscito não teria legalidade jurídica, ou seja, não teria peso aí para mudar o modal de BRT para VLT. E aí, senhores, de que forma a gente pode entender isso? Um desgaste para a população, novamente, um custo alto aos cofres públicos da ordem de 13 a 4 milhões de reais e ainda assim não teria legalidade, efeito prático, é isso mesmo? A leitura que eu faço é que o processo ele começou de forma errada, lá atrás, né? Se houvesse, no caso específico do plebiscito, ele deveria ter sido feito lá atrás, no começo da questão da proposta de viabilidade, de VLT, BRT, aquela discussão toda deveria ter sido feito lá atrás. Mas eu tenho convicção comigo de que tudo que interfere no dia a dia das pessoas, no cotidiano das pessoas que vão utilizar a VLT, porque deputado não vai utilizar a VLT, governador não vai utilizar, prefeito não vai utilizar, né? Mas que interfere diretamente no cotidiano das pessoas, as pessoas precisam ser ouvidas, né? Mas não tenho conhecimento técnico para isso. Não importa. Traduz, né? Traduz. Traduz, simplifica para as pessoas. Exatamente, porque, veja bem, as pessoas que são legitimadas, né, para representar a população, elas necessariamente precisam estar alinhadas com a vontade popular. Isso é muito importante. Muito importante. E o governo precisa provar exatamente, e não convenceu ainda, que o BRT é melhor que o VLT. E vice-versa, Kleber, sabe? Então, esse diálogo, essa troca, a decisão não pode ser monocrática. Eu acho que é isso e pronto, acabou e vai ser assim porque é bom. Não é assim. As coisas não podem funcionar desse jeito porque é dinheiro público isso, sabe? Então, eu imagino dessa forma. Professor, tem um aspecto aí político que eu percebo que o prefeito, ao realizar, se ele de fato realizar o plebiscito, ele vai causar uma grande saia justa para o governador. Suponha-se com certeza, que a população de Cuiabá opte pelo VLT no plebiscito. Quer dizer, deixou o governador numa sinuca de bico, né? Muito. Embora ele não seja obrigado a acatar, porque o plebiscito é distrito limitado a Cuiabá. E o sistema é, no mínimo, intermunicipal, né? Porque é da região metropolitana. Ele atinge Cuiabá e Várzea Grande. No mínimo. Essa discussão de que mas a verba é do Estado, então precisava ouvir o Estado inteiro, eu acho que ela não cola. Não cola. Porque isso aí não tem, a obra é em Cuiabá. O impacto direto é aqui. Direto é aqui. Tem um impacto financeiro para os contribuintes do Estado inteiro, mas ele já existe há muitos anos. E tem uma outra questão que, fora do plebiscito, que eu acho que é muito relevante nessa discussão do VLT, é que, tá bom, não vai fazer o VLT, vai fazer o BRT. O que fazer com o dinheiro que já foi investido Pois é. no VLT, propriamente? Não estou falando, mas tem obras aí que estão sendo utilizadas, as trincheiras, etc. Mas tem obra típica do VLT, tipo os trilhos que já foram enterrados debaixo da terra, tipo os vagões que estão ali, tipo a rede de eletrificação. O que fazer com isso? Essa é a pergunta. Vai jogar fora? Vai dar como não tem utilidade. Perdido mesmo? Alguns países já disseram que não tem interesse nenhum em comprar Não os tem, vagões. porque todo projeto já imagina de VLT, a logística disso até também? onde eu sei, todo projeto de VLT, ele é moldado de acordo com a área... Daquele lugar, né? Daquele lugar, né?
urbanístico que chama, né? Daquele lugar, os traçados todos são moldados dessa forma. Como é que você vai tirar exatamente os vagões, 40 vagões daqui para você levar para outro lugar? Quer dizer, sabe, eu não sou engenheiro disso, mas pelo menos é isso que me passaram. O senhor levantou algo que eu acho importante, né? Que o senhor disse que o processo começou invertido, né? Agora colocaram os bois na frente a carroça na frente dos bois. Exatamente, mas vamos lembrar aqui, professor e Kleber, você vai se lembrar também que a época, quando muitos pais do VLT surgiram, entre eles o ex-presidente da Assembleia Legislativa por mais de 20 anos, José Riva, e outros parlamentares à época também venderam a imagem do VLT como sendo aí uma Disneylândia da mobilidade urbana para Cuiabá. É claro que encheu os olhos da população ver um sistema moderno. Isso foi vendido porque existia naquela época também já uma corrente muito forte para que fosse o BRT. E naquela época o BRT, Kleber, nem de longe prestava. Cuiabá precisava de uma mobilidade urbana moderna, né, que fosse futurista. E agora nós estamos vendo que não funcionou. 1 bilhão e 200 milhões de reais, como você bem disse, sem Kleber. Correção. Sem correção. O que será feito desse valor já pior, investido, Luciana, e joga para a população agora a responsabilidade de tudo isso, uma ingerência de 8 anos. Não, e pior, Luciana, alguns técnicos que defendiam, né, com muita força a questão do VLT à época, hoje estão no governo e são contra. O que mudou? A conveniência. A conveniência, o interesse e a conveniência. Então, o que me incomoda é exatamente isso. Então, você vê, porque aquela época tinha a questão da sustentabilidade. Gente, hoje a cúpula dos líderes, eles se reuniram agora há pouco, algum tempo atrás, uns 20 dias atrás, Kleber, e a tomada de decisão do G7, dos maiores países mais ricos do mundo, foi exatamente a questão da sustentabilidade. Você está entendendo? Absolutamente acabar com o combustível de origem fóssil nos próximos 20, 30 anos. É um compromisso mundial dos Estados Unidos, da China, enfim, né, da França, né? E o Brasil entrou dentro disso. Agora as pessoas estão falando em continuar, de certa forma, a não ter modais que não sejam sustentáveis. Só estão adequando o discurso, a narrativa aos novos interesses. Os novos interesses, não tem outra leitura que simples não seja assim. essa. Olha, tem muita gente aqui opinando, viu, em relação ao VLT, ao BRT, e você está vendo aí no seu vídeo, né, o número do WhatsApp aqui do programa A Notícia de Frente, e nós estamos adorando aqui receber tantas e tantas mensagens. Infelizmente a gente não tem tempo, né, para ler todas, mas vamos destacar algumas aqui. Você já sabe, mande aqui o seu recadinho. Bom dia, bancada. Aqui é o Enio do Santa Terezinha. Vejo falar de VLT, mas será que, se for concluir as obras, eles irão fazer no projeto original uma linha de Várzea Grande até o CPA e do centro de Cuiabá até o Distrito Industrial? E gostaria de saber sobre o viaduto do Cochipó, porque as vigas de concreto estão à mercê do sol, chuva e mato tomando conta. Obrigada aqui, viu, pela sua mensagem. Temos mais. Estou assistindo o programa e vi você dizer que, por informações técnicas, o valor da passagem do VLT é maior. Só se for aqui na Baixada, porque na Baixada Santista o valor da passagem são iguais e tem integração com ônibus e tem o BRT também, o que a gente disse aqui, né? Os dois modais seriam importantes. Bom dia, bancada. Meus amigos, será até quando vai essa novela? Essa briga de gente incompetente, eles querem parar de gastar dinheiro com esse plebiscito e resolver o problema. 7 anos já foram e nada. Para com isso, porque ninguém é besta. É o Claudir aqui lá do Cochipó. Obrigada, viu, Claudir? Bom dia, que o Estado saia do processo e deixe Cuiabá e Várzea Grande tocar o processo. O governo não quer por dados técnicos, a Prefeitura quer também por dados técnicos. Eis o entrave, que toque a obra às prefeituras. Não é obrigação do poder público armazenar esses vagões do VLT de forma correta? Não podem ser guardados dessa maneira, suponho. É prejuízo ao patrimônio público. Olha só, os vagões
Kleber, eu não fui lá fazer aquela foto emblemática não, porque fiquei com medo daquela foto, né, dos poderosos que fizeram fotos lá nos vagões, né? Eu não estou fazendo parte daquelas fotos não, mas só para responder aqui ao nosso telespectador, pelo menos, tá, os vagões estão em perfeito estado de conservação. E o que a gente sempre se pergunta é, de fato, as condições em relação aos trilhos do VLT e materiais que ficam armazenados do lado externo lá da central do VLT. Mas os vagões, é claro, parte o coração e dói no bolso, tá? Ver aqueles vagões maravilhosos parados, mas eles estão bem conservados. Agora o restante é que fica a dúvida. Qual que é o caminho tomado por algumas prefeituras no mundo afora para poder diminuir um dos maiores custos de VLT no mundo é a energia, eletricidade, né? E aí, ou eles fazem uma parceria com a concessionária, né, com relação a impostos, essas coisas todas, né? Ou eles fazem o seguinte, o que está sendo feito, que foi feito, salvo engano, no Rio de Janeiro pela ENGIE, né, que é a empresa que fornece a energia para o VLT carioca. O governo, Kleber, investe fortemente numa usina solar fotovoltaica, injeta energia no sistema e essa energia é utilizada pelo VLT. Isso quebra completamente o custo da passagem ou diminui muito no custo de viabilidade, nos valores de análise de viabilidade do VLT. É isso que o governo do estado deveria fazer, a meu ver, lá atrás, né? E não ficar discutindo a questão do IBRT, enfim, essa coisa toda. Investir fortemente numa área de usina solar, injetar essa energia na rede da Energisa e a partir dela botar, de certa forma, numa parceria pública, essa é minha ideia com relação a isso. A partir de uma parceria público-privada com uma empresa especializada, pode ser chinesa, americana, né? Dando subsídios a ela, dando incentivo fiscal a ela, para que ela possa terminar o VLT. A China termina isso em 6 meses, 8 meses, com facilidade. Não tenho dúvida disso, né? E aí você ter a energia subsidiada, né? A energia e a passagem subsidiada você com um preço altamente competitivo. O que vai acontecer, Kleber? Ia simplesmente ser o maior concorrente do transporte coletivo que nós temos hoje. Você ter coragem para enfrentar os donos, os barões dos ônibus aqui em Cuiabá. Os caras vão arrepiar mesmo, mas você vai, de certa forma, beneficiar toda a sociedade com o transporte coletivo de altíssima qualidade. Esta é a minha posição. Se eu fosse deputado federal, eu agiria desta forma para poder fazer a coisa funcionar. Mas como você não tem os caras que pensam para poder fazer a coisa do jeito que é para fazer, entendeu? E tem bons exemplos no mundo todo nesse sentido, aí você fica batendo cabeça com essa história toda de plebiscito, isso aqui, entendeu? E fica essa novela mexicana que não tem fim, infelizmente. Eu também atribuo a falta de alinhamento político, Luciana e Haroldo, entre governador do estado e prefeito de Cuiabá, ou entre o governo do estado, para impessoalizar, entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá, e também de Várzea Grande, como um dos grandes responsáveis por essa balbúrdia que virou esse assunto, né? Então, quando começou essa discussão, 2010, por exemplo, governador Simval Barbosa, prefeito de Cuiabá, Galindo. O prefeito Galindo se preocupou mais em trazer a morena da escola de samba. Mangueira. Da Mangueira para cá. Ressuscitou agora, é verdade. Não se apresentou no debate desse modal, não se apresentou, foi omisso. Efetivamente, você pode puxar memória da imprensa, da época, o prefeito Chico Galindo não tomou conhecimento. Continuando, aí entra o Mauro Mendes, ainda com o Simval Barbosa, eles eram até mais ou menos amigos, mas logo se distanciaram, né? Depois entra o Pedro Tax, continua com o Mauro Mendes, também aqueles amigos distantes, né? Que também são amigos, mas não dialogam, até que viraram inimigos no final. E hoje, para piorar, vai Mauro Mendes com Emanuel Pinheiro. Então, essa dicotomia, essa divergência, quanto mais, esse desalinhamento institucional está também na base do problema de não ter como um dos telespectadores falou, né? Mas por que não junta todo mundo para resolver? Pois é. Porque não tem espírito público. Não tem espírito público. De parte a parte. E faz tempo, não é só em relação a esses dois governantes de hoje, o prefeito e o governador. Já vem desde a origem, esse desalinhamento. Então, assim, estou colocando isso para que o espectador aí, o telespectador, também coloque isso, já que nós vamos ter plebiscito, vamos ter eleição daqui a pouco, quiçá que esse tema
viesse ser uma das pautas, né, das próximas eleições. Tá certo, como essa novela ainda não teve fim, a gente vai voltar aqui, né, em outra oportunidade para falar do VLT versus o BRT. Porque agora, senhores, vamos mudar um pouquinho até a tônica aqui, a temática, vamos de sistema penitenciário, exatamente, viu? É porque uma central de penas alternativas será criada com foco em políticas públicas. O gestor será formado por representantes do Executivo Estadual, Ministério Público e também o Tribunal de Justiça, além da Defensoria Pública. E vai ter até monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário. Vamos ver então essa novidade aí com a repórter Nayana Bricá. O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, está criando uma central de alternativas penais. Tudo isso para focar em políticas públicas e também reduzir o número de encarceramento. O Leonardo da Silva está aqui com a gente, ele que é o coordenador de monitoramento eletrônico da Secretaria de Segurança Pública. Como é que vai funcionar essa central? Já teve uma reunião para definir quais são os órgãos que estarão à frente da central? A Central de Alternativas Penais tem o intuito de juntar vários órgãos e conseguir fazer uma política de desencarceramento. Tá? Então hoje está envolvido, além da CESP e o Executivo, também o Judiciário, o Ministério Público e Defensoria. Em relação a essas alternativas que vocês já colocaram aí como opção, o que teria para levar para a população, tratamento psicológico também, como de fato vai funcionar isso na prática? A Central de Alternativas ela é baseada no princípio de responsabilização do indivíduo. Então o indivíduo vai se responsabilizar por aquele ato ilícito, né? E assim vai ter tratamento psicológico, também assistência social e atendimento jurídico, onde a gente vai conseguir que esse indivíduo não entre para o sistema penitenciário, ou seja, não adentre os presídios e mesmo assim consiga cumprir a sua pena e consiga retribuir para a sociedade ou devolver para a sociedade aquele dano que ele causou. Quais tipos de crimes que se encaixariam nessa questão da central? Os crimes são crimes com condenação até 4 anos, com menor potencial ofensivo e sem violência. Existe já uma previsão para isso começar de fato a funcionar? Já tem uma estrutura própria? A estrutura está sendo montada, no primeiro momento, além da estrutura e fluxos de processos que nós estamos montando entre as instituições, também está sendo reformado um prédio onde vai se formar essa central e assim a gente vai poder fazer o atendimento. Certo, então obrigada ao Leonardo, que é coordenador de monitoramento da Secretaria Estadual de Segurança Pública, explicando para a gente como é que vai funcionar essa central. As imagens são do Nilton de Oliveira, apoio técnico de Francisco Borges, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, viu, Nayana? Vou falar uma palavra difícil aqui, política de desencarceramento. O Brasil precisa disso, mas a gente percebe que atualmente o sistema penitenciário no Brasil não recupera praticamente ninguém, muito pelo contrário. Parece aí uma indústria acelerada produzindo mais bandidos. É claro que precisa ter aí mais humanização, modernização, investimentos, porque de fato, né, o bandido tem que ser reformado. Se é que isso é possível em outros países, porque no Brasil não é possível. Acho que essa discussão, Kleber, professor, é muito válida. E eu sempre me perguntei por que um detento não pode trabalhar? Por que tem que ficar lá trancafiado, sem produzir absolutamente nada de positivo para a sociedade? Aí tá a grande Sustentar diferença. o sistema penitenciário dói no bolso, Kleber, aqui... de todo brasileiro. E para que a gente sustenta se não existe a reforma verdadeira? No existe íntimo uma dele, diferença professor. muito grande, a forma com que tratam o preso aqui no país e as condições. Aqui não recupera ninguém. Né? Tem uma série na Netflix chamada As Prisões Mais Severas do Mundo. Né? E eu assisti essa série por completo e você nota a grande diferença de que forma, né, o sistema político, não é só prisional, político trata o preso no Brasil, a questão do encarceramento. Né? As grandes prisões, as prisões que recuperam, que tem um índice de reincidência baixíssimo, Polônia, Estados Unidos, por exemplo, né, eles tratam o preso dando condições para que o preso possa trabalhar e estudar, 24 horas por dia, trabalhar e estudar. Os presos de alta periculosidade, evitar que se suicidem dentro da cadeia. Né?
eles se batem dentro da cadeia, fazem o que for, né? Mas ficam lá em prisão perpétua muitas vezes, né? Ficam lá enclausurados, né? E a polícia está ali exatamente para os agentes prisionais, para que ele não se suicide lá dentro da cadeia, né? Só isso, mais nada, mas todos trabalham. Aqui não. Aqui, por exemplo, que eu acho que seria extremamente importante, você tem, por exemplo, a reforma de uma obra da Copa, que ficou pela metade, né? Aqui tem que perguntar para o preso, você quer ir ou você não quer ir? Ah, eu não quero ir, ele não vai. Lá não tem essa conversa. Lá ele vai. Bora, tá pai. Vai, você está entendendo? Ele vai, não tem essa conversa. Ah, eu não quero ir porque eu estou com dor de barriga, eu não quero ir. Ele vai trabalhar, entendeu? Porque cabeça vazia é oficina do diabo, então ele precisa trabalhar. E aqui não recupera ninguém porque, primeiro porque o sistema judiciário, a lei é muito lenta, né? Não funciona. Então demora demais para tomar uma decisão, demora demais para resolver. Do outro lado, não recupera. O cara que está dentro, entra com um crime pequeno muitas vezes, né? Na prisão acaba virando especialista, tendo mestrado e doutorado em outros tipos de crime muito mais violentos, né? Existe um controle geral de comandos do narcotráfico dentro dos presídios no Brasil, o Comando Vermelho e o PCC, primeiro comando, né? Então, existe um comércio paralelo dentro dos presídios. Se você for comparar os presídios no Brasil e em outros países, é algo que você não acredita. Agente prisional tem determinado presídio no Brasil que o agente prisional ele até evita determinadas alas porque realmente não dá nem para entrar, porque os caras comandam tudo. Quer dizer, então é uma situação dificílima que precisa ser revista por completo, porque também não dá para você ficar encarcerando sem recuperar ninguém, né? Olha, e também tem a questão da tornozeleira eletrônica. A gente viu que ser brando demais, né, com crime organizado, não leva a gente a ter uma sociedade mais segura, não. Muito pelo contrário. Acho até, professor Kleber, que novas discussões em relação à tornozeleira eletrônica devam acontecer, porque a polícia está saturada, está cansada, professor. Todos os dias eles dizem, os policiais, nós prendemos, nós fazemos o nosso trabalho. Faz tudo. Mas daí a pouco a gente novamente se depara com aquele mesmo meliante praticando um crime ainda pior e no outro dia está novamente nas ruas porque passou ali pela audiência de custódia, foi liberado e o Poder Judiciário continua, de acordo com a legislação que tem, liberando esses criminosos. Ou seja, a liberdade para eles também não é salutar para a sociedade, assim também como não é salutar, como nós dissemos aqui, jogar esse detento no sistema, deixar lá, porque um dia ele vai sair de lá e pode, né, se vingar, se tornar um criminoso ainda mais minucioso, porque infelizmente é essa a realidade. Trabalho faz bem para todos, edifica a raça humana, né? Exatamente, eu penso da mesma forma, professor. Olha, em Cuiabá, Luciana e professor, nós tínhamos, não sei se ainda está vigindo, um convênio da Prefeitura com a Secretaria de Segurança Pública. Na verdade, tinha em Cuiabá e em alguns municípios de Mato Grosso um convênio para aproveitamento de mão de obra de reeducandos. Sim. Eles trabalhavam aqui com o secretário Estopa lá na... Nova Chance, você está dizendo? Eu acho que sim. Nova Chance. Chegou a ter 40, 50, 60 detentos em regime semiaberto, não é, claro que não são os mais perigosos, né? Trabalhando na Secretaria de Serviços Públicos à época. Hoje eu não sei como é que está, porque foi criada uma empresa pública, né, a Limpurb, e eu não sei se continua utilizando. Mas aí, além de remunerar os detentos conveniados, cada dia de trabalho também representava 3 dias. Um dia trabalhado eram 3 dias de remissão. De remissão, ou o contrário, né? 3 dias 3 trabalhados, dias, um dia. É isso, Por aí. É isso mesmo. É uma iniciativa muito legal que não deu nenhum tipo de problema. Eu me lembro que uma vez eu conversei a respeito do assunto com o secretário Estopa e ele dizia que os reeducantes eram um exemplo, inclusive, para os outros. Kleber, nunca houve nenhum tipo de incidente com esses reeducantes no trabalho. O jornalista, olha que coisa interessante, o jornalista pergunta para a psicóloga de uma das prisões na Polônia, que tem alto índice de recuperação, qual é o segredo, né? E a psicóloga responde o seguinte: o segredo é estudar, trabalhar e gentileza. Eles entram dentro da prisão muito violentos, muitas vezes não tiveram oportunidade de aprender na escola, pai batia na mãe, é toda uma situação complicada, né? E eles implementam dentro da prisão gentileza o tempo todo para eles entenderem que existe um outro mundo.
Olha que interessante, né? Tá certo, professor. Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta esperando por você, viu? Agora são 6h45. Imagens belíssimas da Avenida Miguel Sutil. Olha o trânsito chegando aí, gente.